graça e a paz. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez eu peço licença para entrar no seu lar, para louvarmos e bendizermos a Deus por mais uma semana que Ele nos concede, protegidos pela sua poderosa mão. Fechemos os nossos olhos. Pai, queremos te bendizer, queremos te adorar, queremos reconhecer que somos totalmente dependentes de ti. Queremos agora, Pai, mais uma vez nos colocarmos diante de ti. Que o teu Espírito Santo venha e complete em nós aquilo que tem nos faltado. Dá-nos, ó Pai, entendimento da tua palavra e conceda-nos mais uma vez, ó Deus, a oportunidade de te louvarmos, de engrandecermos e de reconhecermos que tu és o nosso Deus, tu és o nosso ajudador, tu és aquele que tem cuidado de nós. Queremos te agradecer por mais este culto e entregamos ele a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de deixar para você um verso do Salmo de número 118, o verso 1, que diz assim: Deem graças a Deus, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que no decorrer de toda essa semana que estamos iniciando hoje, você e eu consigamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre, como diz a sua palavra. Te convido a, neste momento, louvar ao Senhor conosco. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos cantar o hino de número 204, Fortalece a tua igreja. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova teu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por esse hino que acabamos de entoar. Nesse momento eu gostaria de orar, abençoando a sua oferta, o seu dízimo, a sua vida. Fechemos os nossos olhos. Pai, queremos te agradecer porque mais uma semana iniciamos, Pai. E iniciamos te adorando, te exaltando, reconhecendo que é o Senhor que fortalece a tua igreja. Agora, Senhor Deus, eu consagro a ti os dízimos e as ofertas, que todos os irmãos, aqueles e aquelas têm separado, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja mantendo, Pai. Ó Senhor Deus, e que nós possamos arcar com todos os nossos compromissos. Que o Senhor continue abençoando o seu povo, para que eles também sejam abençoadores na tua casa, assim como tem sido, ó Paizinho de amor, até aqui. Rendemos-te graças porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Consagramos esses dízimos e as ofertas para ti, para a manutenção da tua casa, da tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Continuemos louvando ao Senhor. A
graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico Povo Diferente. Amém? Há um povo diferente neste lugar. Há um povo vivo neste lugar. Eu sou parte deste povo que manifesta o poder. Eis que tudo se fez novo para a glória do Senhor. Há um povo diferente neste lugar. Há um povo vivo neste lugar. Eu sou parte deste povo que manifesta o poder. Eis que tudo se fez novo para a glória do Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em nós, aleluia. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico A Casa é Sua. Louve a Ele. Glória a Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Diga a Ele, essa casa é a sua casa, Senhor. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa, Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, Senhor, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Diga a Ele, apareça, apareça, que o teu nome cresça, vem deste lugar, enche este lugar. Apareça, Senhor, apareça, que o teu nome cresça, nos incendeia, vem me incendiar, vem me incendiar.
é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãs e irmãos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez em culto ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer a honra do convite que me foi feito pela pastora Késia para, nesta oportunidade, refletir com vocês a respeito da palavra de Deus, da mensagem que Ele tem para o nosso coração nesta noite. Escolhi o texto de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52, porque ele tem uma aplicação muito presente à realidade que nós vivemos hoje, no mundo e no Brasil, em consequência da pandemia da Covid-19. Entendi que um bom título para a nossa reflexão seria: Jesus ajuda os discípulos a remar. E leremos o texto e, a seguir, teremos como ideia central de toda a nossa reflexão a seguinte afirmação: como os discípulos, nós também precisamos da ajuda de Jesus no enfrentamento das tempestades a que estamos sujeitos durante a nossa vida. Convido a todos para participarem da leitura bíblica neste momento. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Na nossa reflexão desta noite, nós vamos pensar primeiramente a respeito de Jesus como quem deu uma ordem aos seus discípulos a fim de que eles viajassem de Betsaida para Genezaré. Há uma tradução bíblica que fala que o Senhor Jesus Cristo compeliu os discípulos a viajar. Este verbo compelir pode também ser traduzido aqui, ter como sinônimo ordenar. Então, temos a impressão que os discípulos não estavam iniciando aquela viagem por livre e espontânea iniciativa ou vontade, mas fizeram-na em obediência a uma ordem do Senhor Jesus. Jesus os ordenou para que viajassem em direção a Genezaré, porque a missão deles ali na Betsaida estava encerrada. E é muito importante considerarmos que toda viagem deve ter um plano, ser submetida a um plano. E no caso, podemos falar a respeito desta viagem, primeiro que não temos como identificar a sua data, o seu dia, o seu mês. O Novo Testamento não nos dá este dado. Mas pelo menos nos fala que a viagem teve início na parte da tarde de certo dia. Também nos dá a rota. A viagem começaria em Betsaida e terminaria em Genezaré. Porto de partida, Betsaida, porto de destino, Genezaré. A distância aproximada que eles teriam que viajar
seria de mais ou menos 5 quilômetros. Agora, num plano de viagem também se leva em conta aspectos da natureza, a meteorologia. No caso, o texto bíblico não antecipa qualquer informação a respeito da situação do tempo a partir do momento em que eles começariam a sua viagem. No entretanto, a certa altura da viagem, ventos fortes, verdadeiras tempestades começaram a surgir, dificultando assim a navegação, causando grande pavor, grande temor em todos eles e impedindo, inclusive, que avançassem na sua viagem. Ventos muito fortes mexiam com as águas do mar, levantavam as ondas e lançavam as ondas contra o barco, de modo que o barco não tinha a mínima condição de prosseguir na sua navegação. Ventos contrários, ondas fortes, e eles ali remando, mas com muita dificuldade de avançar na sua viagem. Foi por isso que a certa altura daquela noite, eles precisaram de socorro. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como os discípulos, nós também estamos neste mundo cumprindo tarefas, cumprindo obrigações, realizando trabalhos, enfim, vivenciando uma agenda. E entre uma atividade e outra, nós às vezes nos deslocamos de um ponto para o outro. Mas a aplicação prática aqui deste primeiro tópico é que, assim como aos discípulos o Senhor Jesus Cristo ordenou que viajassem, nós também neste mundo, enquanto aqui estivermos, estaremos como que viajando, estaremos como que peregrinando. E nessa peregrinação, nessa viagem, nessa navegação, nós estamos sujeitos a, vez por outra, eventualmente, sermos atropelados, termos o nosso plano atrapalhado por causa de acidentes de percurso ou incidentes de percursos, situações sobre as quais nós não temos domínio, que fogem ao nosso controle e que alteram a rotina de nossa vida, assim como alterou a rotina da vida dos discípulos. O segundo tópico que nós podemos extrair com base neste texto bíblico é que enquanto Jesus, ao mesmo tempo em que Jesus deu ordem para os seus discípulos iniciarem uma viagem a partir de Betsaida, por outro lado, ele subiu para a montanha, ele foi orar. Por que Jesus teria ido orar? Por que Jesus não embarcou com os seus discípulos, como era de costume? Certamente, o Senhor Jesus Cristo sentiu necessidade, naquele final de dia, de fazer uma vigília. Havia muitos motivos pelos quais ele gostaria de interceder. Mas podemos inferir também que Jesus precisava como que dar uma prova aplicar uma prova aos seus discípulos. E aquela prova foi que fizesse uma viagem sem a presença física de Jesus. Mas podemos imaginar que lá na montanha onde Jesus estava orando, certamente ele estava orando pelos seus discípulos, pedindo a Deus, o Pai, que os protegesse durante a sua viagem. Também na nossa vida, no dia a dia, acontece isso. Nós não podemos contar com a presença física do Senhor Jesus Cristo, mas em nossa peregrinação precisamos avançar de porto em porto, de parada em parada, de atividade em atividade, e assim por diante, e pode ocorrer que tenhamos dificuldades, tenhamos que enfrentar tempestades durante a nossa viagem. É bom que pensemos que enquanto estamos assim, há aquelas pessoas que estão intercedendo por nós, há Jesus que está intercedendo por nós. É muito importante guardarmos no coração que nem sempre a pessoa que está enfrentando uma viagem, enfrentando uma dificuldade, envolvida num planejamento, envolvida numa atividade,
nem sempre ela consegue ao mesmo tempo estar intercedendo como gostaria ou como precisaria. Daí a importância de nós, que ao tomarmos conhecimento das missões dos nossos irmãos, estejamos também orando por eles e às vezes separando um tempo muito especial, como Jesus fez, em oração e em vigília em favor de irmãos e irmãs que estão enfrentando alguma missão, realizando algum trabalho, alguma viagem, algum projeto e precisam do nosso apoio de oração. Em terceiro lugar, consideremos que o Senhor Jesus, ao descer daquele monte, ele vê os discípulos e os vê a longa distância, mas ele consegue visualizá-los e constata que eles estavam navegando com uma dificuldade muito grande. Eles estavam remando com dificuldade. E por que estavam remando com dificuldade? É porque o barco estava com vários discípulos, é verdade, não tinha um motor elétrico para ajudar a movimentar aquele barco. Certamente era um barco que poderia até estar usando velas, mas o remo era a principal ferramenta. E eles estavam remando, e há muito tempo estavam remando. A viagem começou à tardinha. Afinal, o percurso não era tão longo assim. Mas o Senhor Jesus percebeu, constatou, vendo-os à distância, sim, o Senhor Jesus constatou que eles estavam tendo dificuldade para avançar na sua viagem, dificuldade de remar, porque o vento era contrário, as ondas do mar batiam contra o barco, então se tornava uma navegação muito difícil. Ora, pensemos em nós mesmos. Nós que estamos também neste mundo, estamos aqui como peregrinos, estamos navegando, como já disse, quantas das vezes nós também encontramos dificuldades? Quantas das vezes queremos avançar e não conseguimos? Quantas das vezes nossas forças estão como que esvaindo-se? Estamos, na verdade, muitas das vezes estressados. Agora, não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus está nos vendo. Ele nos vê durante as nossas lutas, nos vê quando enfrentamos enfermidades, nos vê durante as provações. Ele nos vê no momento como que atravessamos atualmente na história do mundo e do Brasil, vivenciando toda uma experiência inédita para nós de quarentena, de medidas de precaução, de tantos cuidados para não sermos vitimados pela Covid-19. Ele nos vê quando estamos lutando em busca de soluções para as questões da família, as questões da igreja, as questões da sociedade, enfim. Ele nos vê. Ele nos vê em todas as situações em que nos encontramos e em todas as circunstâncias que nos envolvem. Isso é muito importante para nós que acreditamos nele, para nós que confiamos na sua bendita palavra. Mas avancemos um pouco mais. Jesus não se conformou, não se limitou só em ver os seus discípulos, em constatar que estavam com dificuldades de navegar. Jesus tomou a iniciativa e foi ao encontro deles. Jesus poderia ter se valido de um barco para chegar até onde eles estavam, mas Jesus, naturalmente como Deus que era, ele resolveu ir a pé sobre as águas. E quem sabe se fosse de barco não chegaria tão rápido, porque o tempo não estava ajudando, as condições meteorológicas não eram favoráveis. Então ele foi caminhando sobre as águas. E ao caminhar sobre as águas, deu até a impressão que ultrapassaria o barco e deixaria o barco para trás. Então isso significa que mesmo andando, ele estava com uma velocidade superior à velocidade do barco. Jesus foi ao encontro dos discípulos. Aqui nós temos uma lição muito preciosa.
é que Jesus hoje também vem ao nosso encontro ou vai ao encontro de qualquer pessoa, onde quer que esteja, e que clame por Ele e que aceite a ajuda dEle. Ele vai lá no leito do hospital, Ele vai lá no cárcere, Ele vai lá onde está o morador em situação de rua, também Ele vai lá no palácio, vai no apartamento top, Ele vai lá onde está a criancinha, onde está o ansioso, onde está o ancião, desculpem, Ele vai lá onde está a anciã, onde está o jovem, Ele vai lá no olho do furacão, onde a pessoa está atravessando um momento tão difícil, já com suas forças se esvaindo, onde a pessoa está como que a perguntar: e agora o que farei? Para onde irei? A quem recorrerei? O Senhor Jesus chega junto, assim como Ele foi ao encontro dos discípulos. E a situação dos discípulos, do ponto de vista psicológico, era de tal modo alarmante que eles não conseguiram acreditar que era o Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, era noite. Afinal de contas, Jesus fez algo que nunca tinha feito antes, andou sobre as águas para que eles pudessem vê-lo. Então eles ficaram preocupados, imaginaram que fosse um verdadeiro fantasma. Ora, quando as pessoas estão assim envolvidas numa situação de pânico, de pavor, realmente não é tão simples conseguir identificar imagens, identificar vozes, identificar pensamentos e identificar sinais da natureza, porque a pessoa não está nas suas condições normais do ponto de vista das emoções e da sua psicologia. Por isso imaginaram que fosse um fantasma. Eles sabiam que Jesus tinha ficado e subido aquele monte para orar. Como que de repente, sem nenhum barco chegar, vem alguém andando sobre as águas? Esse quadro, essa situação de dúvida, de dificuldade de discernir a imagem, por enquanto só a imagem, depois é que Jesus usou a voz para falar com eles. Então, nesse momento, Pedro apóstolo, ao ouvir que era Jesus, ele quer uma prova, ele precisa de um sinal. A sua fé não conseguiu operar sem um sinal, sem um auxílio visual, sem algo assim mais usando os sentidos, além da visão, também o tato, o movimento, a caminhada sobre o mar. Então, para Pedro, Jesus, que tinha então tanto poder, se fosse realmente Jesus, aquele personagem, então que aquele personagem desse a ordem para ele também caminhar sobre as águas. Foi uma prova, foi um teste que funcionou. Jesus então disse: pode vir ao meu encontro, pode vir se encontrar comigo. E Pedro, fixando seus olhos em Jesus, imaginamos assim, ele conseguiu descer do barco e caminhar sobre as águas. Um milagre extraordinário. Só que, de repente, ele, como que se distraindo naquela situação toda, ele se preocupa mais com o vento forte que bate, com as ondas que estão chegando até ele. E imaginamos nós que, de repente, ele tirou seus olhos de Jesus e olhou mais para as circunstâncias e começou, então, a afundar. Mas ainda bem que, de imediato, ele pede a Jesus socorro. E Jesus, então, o toma pelas mãos, o socorre e ambos sobem para aquele barco. Meus irmãos e minhas irmãs, nós, em situações iguais, faríamos o que Pedro fez, ou talvez até agiríamos de maneira que nós mesmos pudéssemos nos reprovar. Mas, na verdade, nas situações de pânico, de apavoramento, em que a gente não consegue usar a fé, e Jesus diz para Pedro: você é homem de pequena fé. E quem é de nós que tem grande fé? Há situações em que a gente não consegue usar essa grande ferramenta chamada fé,
de uma maneira como gostaríamos ou precisaríamos de usar. Mas pelo menos a gente pede um sinal, a gente pede uma prova. Mas se pedimos uma prova de que é Deus que está conosco, que é o Senhor que está conosco, e se Ele então confirma, a nossa fé precisa crescer. E a gente então confirma que no momento da tempestade, da dificuldade, de fato o Senhor está conosco. É verdade que não podemos vê-lo fisicamente, mas podemos, pela fé, perceber que Ele está presente. E o impacto da sua presença mexe com as nossas emoções. Pode nos levar ao sorriso, pode nos levar às lágrimas. Lágrimas não de tristeza, mas como expressão do efeito do encontro do divino com o humano, do sobrenatural com o natural. É verdade. As reações são as mais diversas. O que mais importa é termos convicção que é o Senhor Jesus que está conosco, que veio nos alcançar, nos abraçar para nos ajudar a prosseguir a nossa viagem, nos ajudar a continuar remando. Vejamos ainda que Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, o quadro da natureza muda. Nos diz o evangelista João que ele entra no barco, então segue viagem com eles até o destino. Marcos também e Mateus falam que quando ele entra no barco, a situação externa ao barco se muda, ou seja, o vento fica tranquilo, normal, o mar também fica tranquilo, normal, e a palavra bonança entra nesse registro. Assim também conosco. Quando nós temos esta convicção que o Senhor Jesus está conosco, ainda que tenhamos que enfrentar tempestades e mares revoltos, mas nós usufruímos de bonança, de paz, de tranquilidade interior que Ele nos dá, porque Ele está conosco. Então Jesus entra no barco e segue viagem com os seus discípulos. Agora eles estão mais fortalecidos. E Jesus lhe disse, tende bom ânimo. Estão mais fortalecidos, porque contam com a presença física do Senhor Jesus. Nós também, na nossa viagem, precisamos nutrir esta convicção de que não estamos sós. Jesus está conosco. Pensemos, por último, que após tudo o que aconteceu naquela viagem, os discípulos estão tão felizes, tão maravilhados. Eles conhecem um pouco mais, aliás, muito mais do seu mestre, do seu Senhor, que eles resolvem, então, fazer um registro. Eles estão agora dizendo que estão maravilhados porque nunca viram coisa igual, mas eles o adoram. O registro aqui é a adoração a Jesus. É um culto, é uma celebração em plena viagem após a tempestade. Na nossa vida, a gente precisa ter a liberdade de estar sempre intercedendo, pedindo, implorando os favores de Deus, mas nunca devemos nos esquecer de pararmos para proclamarmos que a operação que aconteceu foi porque Ele se interviu na nossa história. E mais que isto, assim como os discípulos reunidos o adoraram, nós também não podemos deixar de apresentar culto ao Senhor, de celebrarmos a vitória, de glorificarmos o nome dEle, porque se conseguimos nos sair daquela situação perigosa, difícil, foi porque Ele nos ajudou. E se Ele nos ajudou, Ele, como nosso Deus, merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos e minhas irmãs, que lições nós extraímos desta passagem bíblica, desta experiência dos apóstolos com Jesus? Conheci alguns pensamentos do bispo anglicano John Charles Riley, ele que escreveu comentários sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. E comentando este texto, ele nos brindou aqui com algumas frases que eu gostaria de usar, concluindo a nossa reflexão desta noite. Leiam comigo.
Disse ele: como os discípulos, somos atirados de uma para outra parte pelas tempestades e não gozamos da presença visível do Senhor ou do nosso Senhor. Segundo o pensamento do bispo Charles, como os discípulos, havemos de ver ainda a nosso Senhor face a face, embora possa vir em tempo de grande dificuldade. O terceiro e último pensamento do bispo Riley é: como os discípulos, havemos de ver todas as coisas mudadas para melhor quando vier o nosso Mestre. Então não seremos mais o joguete das tempestades. Então há de haver grande bonança. Bendito seja o nome do Senhor. Concluímos esta mensagem com uma música chamada Minha Vida é do Mestre, e que Deus abençoe abundantemente o seu coração, a sua casa, a sua família. Amém. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh Lord, na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração É do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor continue sustentando a tua vida e a minha vida, nos dando diariamente o maná vindo do céu. Vamos agradecer a Deus pelo culto que tivemos a oportunidade de prestá-lo e logo após estarei impetrando a bênção. Deus Pai Todo-Poderoso, rendemos-te graças por todo o momento cultico que tivemos aqui. Rendemos-te graças porque o Senhor tem poder de perdoar os nossos pecados e cremos que o Senhor já nos perdoou. Rendemos-te graças porque temos condições, Pai, de abençoar a Tua obra. Rendemos-te graças pela Tua palavra que tem nos sustentado. E agora, Senhor Deus, eu te peço que em cada lar repouse a Tua paz, que em cada lar reine a harmonia e que o Teu nome seja glorificado, Pai, através das nossas vidas neste período, que estamos longe uns dos outros de corpo, mas estamos unidos, estamos em unidade, ó Paizinho de amor, em adoração a Ti.
Obrigada por este culto, obrigada por esta semana que o Senhor está nos concedendo. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção, meus queridos e minhas queridas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus permaneça em nossas vidas e caminhe conosco hoje e sempre. Amém e amém. Foi muito bom ter este momento contigo. Que Deus te abençoe e receba o meu abraço.